Amém? Sobre os pés, vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos que chegaram por último, a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Segunda a Coríntios, capítulo 6, versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura de maneira responsiva. Encha o diafragma e prepare-se, leia em alto e bom som, para formar um coral. Vamos lá? Todos se encontraram? Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido Deus e amado Pai que está no céu, nós te damos graças nesta noite, ó Eterno. Quando fizemos menção da Tua Palavra, queremos Te glorificar, Te exaltar e Te bendizer, pela Tua bondade, fidelidade e amor. Continue conosco, é o que nós orando Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, nós louvamos ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus para o servir e cultuar a Ele, ao Senhor, que é digno de ser adorado, digno de ser engrandecido e louvado eternamente. Quero falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre separação espiritual do crente. O que precisa? Por quê? E qual a necessidade da separação espiritual do crente para com Deus? A Bíblia diz que o mundo passa com as suas vil concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, o que acontece com ele? Ele permanece para sempre. Nós entendemos que quando Paulo ele escreve essa recomendação à igreja de Coríntios, ele está vivendo dias
em que havia na igreja de Corinto, irmãos, uma grande ação de dons espirituais na igreja. Porém, as mesmas pessoas que de noite estavam no mover, levantando a mão para cima e fazendo aviãozinho, e vivendo assim, no outro dia estavam praticando coisas em que desabonava a santidade de Deus. Irmãos, nós precisamos a cada dia da nossa vida nos tornarmos entendidos de que o que vai nos assegurar o direito da vida eterna, o que vai nos garantir uma morada eterna nos céus com Deus, com Cristo, não é o tempo que nós temos de casa, não é o tempo que nós temos como obreiro, não é o tempo que nós temos participando da Santa Ceia, não é o quanto que nós cantamos, não é o quanto que nós dizimamos, não é o quanto que nós ofertamos, não é o quanto que nós pregamos, não é nada disso que vai nos garantir a vida eterna. O que vai nos garantir a vida eterna é a qualidade de vida e de relacionamento que a cada dia nós trabalhamos para desenvolvê-lo com Deus. Às vezes tem pessoas que elas nunca pregaram, às vezes nem pregam com um martelo, que dirá uma mensagem, e vai se salvo. E tem gente que pregou a vida inteira que vai perder a salvação. Porque, infelizmente hoje, o que se muito ouve falar, eu confesso para os irmãos que eu até fujo de querer ouvir esses assuntos. Os irmãos aqui já viram nas redes sociais, tem um aplicativo lá, é um canal, que o título do canal é Fuxico Gospel. Tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é coisa negativa, tudo quanto é coisa que não edifica, tudo quanto é coisa que não constrói, tudo quanto é coisa que não traz melhoria para a vida de quem quer que seja, está cheio lá. E por incrível que pareça, alguns nomes que são citados lá, que eles são realmente de pessoas que vivem uma duplicidade de identidade. Eles não têm uma definição de vida. Que está se ouvindo de pregadores famosos aí do mundo e do Brasil, que eles não têm mais compromisso. Tem compromisso apenas em passar uma hora e meia pregando, e aprende técnicas que promovem movimentação no corpo, na massa humana, mas o verdadeiro sentido do verdadeiro relacionamento com Deus, esse não acontece. E é o que nós não podemos alimentar na nossa vida. Pelo contrário, a cada dia, em tudo que fizermos, temos que fazer com o pé no chão, com consciência de que precisamos nos relacionar bem com Deus. Porque a mesma Bíblia, irmãos, às vezes a gente fica a pensar, os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus estabeleceu a Moisés, para que fosse transmitido ao povo judeu, aos hebreus, foram 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos,
Somente 4 tratam do relacionamento do homem para com Deus. 6 deles tratam do relacionamento de pessoas para com pessoas. E o mesmo Deus que ele disse que não se deve adulterar, é o mesmo Deus que diz que não se deve matar. E o mesmo Deus que diz que não se deve adulterar, não se deve matar, não se deve furtar. E o mesmo Deus que diz que não se deve roubar, não se deve adulterar, não se deve matar, é o mesmo Deus que diz que não se deve falar mal uns dos outros. É o mesmo Deus. E acontece que a gente pega pontos isolados e a gente fixa nos pontos isolados e pula outras etapas. Mas a verdade é que quem guarda 9 e tropeça em um torna-se culpado dos 10. E nós precisamos a cada dia, irmão, eu fico a pensar comigo mesmo. Hoje eu trabalho o máximo possível que eu posso para não parar para ouvir essas coisas. Porque aquele dia que a gente levantou de madrugada, orou, falou com Deus, levantou de manhã, fez uma leitura, alimentou da palavra, alimentou da oração, e naquele jejum, ali naquela consagração a Deus, aí de repente você encontra uma pessoa, e ela vem cheia de revoltada, e ele entra num assunto, e fala mal, e fala mal, e fala mal. Só em você ouvir aquele assunto, você já perde boa parte da sua consagração, já estraga o seu ânimo, já estraga a sua sensibilidade diante do Espírito de Deus. E se não tiver cuidado, daí a pouco você começa a falar: você sabe que é mesmo? Você sabe que é verdade? Faz sentido. Não é mesmo? E daí a pouco, se a gente não tiver cuidado, a gente está lá no meio das ondas também, misturado. E é preciso ter cuidado com essas coisas, porque elas interrompem o nosso bom relacionamento com Deus. Agora de tarde eu estava conversando com uma senhora atendente no mercado, e eu cheguei lá e falei assim: tudo bem com a senhora? Ela disse: tudo bem. Eu disse: você está em paz? Ela disse: estou. Eu disse: você sabia que existe pelo menos 3 partes na vida que você precisa ter paz com elas? Ela disse: não, senhor. Eu disse: pois eu vou lhe explicar. Você precisa ter paz com Deus, paz com os homens e paz consigo mesmo. Paz com Deus, paz com os homens e paz consigo mesmo. Quando você vê uma pessoa que ela está totalmente revoltada, irmãos, é um perigo que você passa a sofrer quando você começa a lidar com pessoas que elas desenvolveram, alimentaram e formou-se nela uma estrutura de revolta. Se você não tiver cuidado, ela procura danificar tudo e todos, e você acaba perdendo o seu bom relacionamento com Deus. É preciso ter cuidado. Os irmãos precisam terem cuidados com essa questão concernente à sua companheira. E as irmãs precisam ter cuidado com esses acontecimentos concernentes aos seus companheiros. Porque de quantos casos que a gente já não ouviu? Irmã, tenha amiga, mas longe de envolver seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento espiritual com Deus. Não conte, não dê detalhe. Irmão, mantenha o seu amigo, mas longe de contar suas intimidades e falar a respeito de qualquer coisa do seu casamento. Principalmente se ele conhecer sua mulher. Porque ele pode começar a colocar defeito nela quando ele está com o olhão desse tamanho querendo te tomar ela. Assim como também a mulher. Apareceu alguém botando defeito, dizendo que é isso, que é aquilo outro, que é não sei o quê. Não saia, repreenda isso em nome de Jesus e saia de perto.
porque isso vai prejudicar o seu relacionamento. E só existe uma forma do crente se relacionar bem com Deus, é quando ele se relaciona bem em casa. Porque não tem jeito, irmão, de você profetizar, você falar em línguas estranhas, você dizer que está cheio de Deus, se o pau quebra dentro de casa, esculhamba, fala tudo que dá na telha, xinga, maltrata, escurraça, não bate porque tem medo da Maria da Penha. E eu voltei alegre agora dessa convenção, porque o pastor disse que agora todo pastor está autorizado. Se o camarada chegar, a mulher do crente chegar na igreja e contar para o pastor que o marido bate nela em casa, ele não precisa nem pensar duas vezes. Os pastores estão amparados por uma lei nacional que deve automaticamente denunciá-lo a Maria da Penha, para o cabo ir pagar lá na cadeia. Porque não pode isso. Irmão, não tem jeito, pastor Milton, não tem jeito de eu e o senhor chegar aqui na tribuna e nós pregarmos uma mensagem boa para a igreja, se nós não estivermos vivendo bem em casa com as nossas companheiras. Não tem jeito de apresentar uma vida cheia de Deus aqui no altar, enquanto em casa a coisa está bagunçada de cabeça para baixo. O culto começa lá, o relacionamento começa lá, as coisas começam a acontecer lá em casa. Não tem como acontecer daqui para lá, tem que acontecer de lá para cá. Glória a Deus, é verdade. Se não for assim, não funciona. Aleluia. E Paulo está dizendo que nós não podemos nos prender ao jugo desigual. Não podemos. Não tem como viver um jugo desigual. Ele está dizendo que comunhão existe entre as trevas e a luz. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Nós estamos aqui, nós estamos na... O que tem aqui dentro? Luz. Aí nós colocamos aquela lâmpada ali, ó. Porque caso essa aqui falte, essa daí automaticamente entra. E se essa daqui apagar, aqui vira o quê? No dito popular, fica só, como diz o ditado popular, só o breu. Mas assim que a chave lá caia, ou então a equatorial corte o fornecimento, essa daí automático entra. E as trevas são dissipadas. E para que as trevas sejam dissipadas, é preciso haver um relacionamento saudável com Deus, porque senão não funciona. Irmão, o seu relacionamento em casa, eu confesso para os irmãos que eu orei, tratei com Deus e boa parte do que eu estou falando aqui não estava incluso aqui, mas Deus sabe de cada situação e de cada coisa. E eu estou indo guiado pelo Espírito, falando a respeito desse assunto. Se nós não trabalharmos, se nós não melhorarmos, se nós não organizarmos, irmão, do seu próprio casamento você fica e vai para o inferno, ainda leva a companheira junto, ou então a companheira te leva junto com ela, se você não tiver cuidado. Porque você estraga tudo. Deus é bom, a igreja é boa, o ministério é bom, a palavra é boa, o Espírito é bom, o querer de Deus é bom, mas se a gente não tiver cuidado, a gente se perde pelo meio do caminho. E não precisa muita coisa. 2, 3, 4 palavras de lá para cá, 2, 3, 4 palavras daqui para lá, pronto. Criou-se uma barreira, um para lá, outro para cá, e acabou. E aí, eu penso comigo, presidente Joabe, irmão Geitos, irmão Osias, irmão George, se eu não dou conta de ter um relacionamento saudável, de comunhão, com quem lava para mim,
com quem cozinha para mim, com quem suporta o meu roncado, sei lá quanto tempo, com quem ajeita tudo para mim. Se eu não consigo ter um relacionamento bem com alguém que faz tudo isso para mim, como é que eu vou conseguir desenvolver um relacionamento bom com outra pessoa? Só Deus para ter misericórdia. Pastor, mas não tem jeito, todo jeito está errado. Tem. O povo tem um dito popular que diz que se um não quiser, o que acontece? Dois não brigam. Uma vez um pastor conversou comigo, ele conversando comigo, ele era bem íntimo, ele disse para mim assim: pastor, tem dia que a esposa dele, ela é grandona assim, meia zona assim, baixinha. Ele disse que tem dia que ela começar a falar assim, ficava uma metralhadora daquela que são 300 tiros por minuto. E ele disse que começava a ouvir e ela ia extinguindo ele, e ele disse que cuidava que não calçava uma meia, botava o tênis e saía pela rua subindo, e contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dava a volta do quarteirão. Quando voltava, ela já estava mais calma, e ele entrava e o relacionamento continuava. Trabalhando junto, convivendo junto, comendo junto, dormindo junto, andando junto. Como que vai viver? Não tem como, irmãos. Não se pode. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A vontade de Deus é que o que o ímpio faz, irmão, você não faça. O que o mundo pratica, eu e você não podemos praticar, porque senão nós não podemos considerar que Deus é o nosso Pai. Aqui na terra, você já viu que é uma coisa muito interessante que acontece. Hoje é muito comum a gente ouvir alguém dizer assim: quem é essa mulher aí? Não, essa mulher aí é a minha ex-sogra. Quem é essa mulher aí? Essa mulher é a minha ex-mulher. Quem é esse homem aí? Meu ex-sogro. Agora você já viu alguém dizer assim: quem é esse cara aí? Isso aí é meu ex-filho. Não existe. Filho será filho para sempre. Não tem como repudiar, não tem como neutralizar, não tem como apagar. O bichinho bom, o bichinho problemático, o bichinho tribuloso, o bichinho teimoso, o bichinho cachaceiro, o bichinho, seja ele o que for, mas é filho até o fim. A vontade de Deus é que nós façamos o que Ele deseja que seja feito. E o que é que Deus mais deseja que seja feito por nós? É que nós pratiquemos a santidade. É tanto que o que é que está escrito aqui? Santidade é o... Repita para mim que eu tomei insulto meus olhos. Santidade a quem? Ao Senhor. Santidade ao Senhor. O que é que significa santidade ao Senhor? Eu estou caminhando no mesmo caminho que todo mundo caminha, mas não estou fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Eu estou caminhando no caminho que todo mundo caminha, mas eu não estou falando as mesmas coisas que todo mundo faz. Eu estou caminhando no caminho que todo mundo caminha, mas eu não estou olhando tudo que os outros olham. Eu estou caminhando no caminho que todo mundo caminha, mas nada disso atrai-me. A minha atenção, o meu pensamento é Deus, a minha vontade é de agradar a Deus, o meu desejo é de fazer a vontade de Deus. E quando dá alguma coisa errada, a gente sente pesado no interior. Eu tenho dia que eu volto para casa ruim comigo mesmo, pensando: meu Deus, como que eu sou um cabra tão ruim desse jeito, eu deixar passar um negócio desse pela minha mente? Me diga se não passa alguma coisa pela sua mente no decorrer do dia que você fica angustiado consigo mesmo, pensando: meu Deus, o Senhor é tão bom comigo,
O Senhor é tão misericordioso, irmãos. Irmã Ana Cláudia, se a gente for, minha filha, parar para pensar o quanto que Deus é bom para a gente andava pela rua, era para andar pela rua de vez em quando fazendo igual o Pedro faz, né? O Pedro, meu irmão, ele tirando a oferta com a salva na mão, e de vez em quando ele fica cheio de Deus, ele para aí, dá uma volta com a salva, você vai derramar tudo, e apluma de novo, e vai de novo, uma palavra mais forte, e ele vai e fala em língua, e fala em mistério, e anda para lá, e movimenta para cá. Pelo quanto Deus é bom conosco, nós éramos para andar assim, igual caninho de garrucha com Deus, assim, com o Espírito Santo, só dando glória, só agradecendo, só enaltecendo, só bendizendo. Alguém era para olhar para nós e dizer assim: alguma coisa tem de errado na vida desse cabra, porque o cabra só anda alegre. Nós éramos para andar assim, desse jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque tem tanta gente que por bem menos do que nós já atravessamos, já foi. E nós estamos aqui vivinho, bem cuidadinho, zeladinho, né? Tá de noite a gente toma um banho, bota um terno, passa um gel no cabelo, joga um perfume, e a gente olha e fala: isso aqui não era aquele cabelo do dia não, isso aqui é outro. Cuidadinho, selado, vem para a igreja. Deus cuida da gente, edifica, fortalece, fala conosco. Irmãos, a coisa que eu acho mais interessante, presidente Trival, dessa vida é Deus tomar a vida de alguém e chegar e dizer: meu servo, eu falo contigo, eu tenho a solução, tenho a saída, e a gente chora, glorifica, enaltece e engrandece ao Senhor. E nós éramos para viver assim a vida toda. Irmãos, nós somos um povo para não deixar nada nos embaraçar, nada, porque nós temos um Deus que é tremendo. Nós servimos a um Deus que é tremendo, é grande, é poderoso, é magnífico e é dominador de todas as coisas, mas é misericordioso para conosco, e nós deveríamos andar todos os dias da nossa vida só glorificando, enaltecendo e bendizendo ao nome do Senhor. O conceito de separação espiritual do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e outra positiva: a separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, a sua justiça e a palavra de Deus. A cercar-se de Deus em estreita e íntima comunhão, mediante dedicação e adoração e serviço a Ele. Vamos lá no Antigo Testamento. A separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo. Abra a Bíblia aí, Levíticos capítulo de número 11, versículo de número 44. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu vou pedir para você agorinha mais algumas outras referências que temos aqui. Levíticos capítulo 11, verso 44. Um outro encontra Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Deixa aí no ponto. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Olha só, as diretrizes dadas por Deus, por Moisés, essas diretrizes de cardápio alimentar, com a mudança da lei para a graça, essas restrições de alimentos, elas foram abolidas, foram tiradas. As restrições concernentes a alguns tipos de sacrifícios também foram retiradas, foram mudadas. Agora, a restrição da separação entre a prática da vontade de Deus
e o pecado que tão de perto os rodeia, essa daí Deus nunca abriu mão dela. A vontade de Deus sempre, irmão Alex, foi que o seu povo o servissem exclusivamente a Ele. Como assim, pastor? A vontade de Deus era que o culto do povo fosse para Ele. A vontade de Deus era que o viver do povo fosse voltado para Ele. A vontade de Deus era que o andar do seu povo fosse exclusivamente para Ele. A vontade de Deus era que a conversa do seu povo sempre girasse em torno dele. Você já viu Deus querendo o mal de alguém? Você já viu Deus? Ontem de noite eu estava vendo um pregador, de madrugadinha, e ele estava dizendo assim: você já pensou se Deus hoje resolvesse demitir algumas pessoas por falta? Seria gente demais demitido. Mas Deus não trata assim. Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Só nós não podemos nos esquecer de que Deus é amor, mas Ele é um fogo consumidor, e que Ele não tem o inocente por culpado, mas também não tem o culpado por inocente. Quem é inocente aos olhos de Deus é inocente, quem é culpado é culpado. Deus provou isso de muitas formas e de muitas maneiras. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus provou que Ele leva as coisas a sério. Às vezes, nós como crentes, irmãos, nós não levamos tão a sério as coisas no tocante à nossa espiritualidade, mas Deus não é assim. Deus leva tudo a sério. É tanto que Deus leva tanto as coisas a sério, que estando aqui, todo mundo aqui orando, está ali o presbítero Antônio Donizete, está ali o pastor Lorival, está ali o pastor Nilton, está ali o Alex, está ali o irmão Osias, está aqui o irmão George, o irmão Messias está ali atrás, o presbítero Rival, o Zobreiro que está lá na porta, o irmão Sérgio que está ali, o irmão Jefferson, o irmão Joabe. Todos nós podemos estar aqui reunidos orando. Um está lá no canto da igreja, outro está aqui no meio, outro está mais perto, outro está no grupo. Todo mundo está orando, mas Deus leva tão a sério que Ele conhece a nossa voz sem confundir uma palavra. E a oração do Joabe, ele entende. A minha oração ele entende. A voz do Joabe ele conhece. A minha voz ele conhece. A voz do pastor Milton ele conhece. A voz da irmã Maria José ele conhece. Pode estar todas as irmãs aqui reunidas, mas se ela levantar a voz, Deus conhece. Fala: Maria José está clamando por mim, a Letícia está clamando por mim, a Antoniette está clamando por mim, a Maria Clara está clamando por mim, a irmã Larissa está clamando por mim, a Francisca Lima está clamando por mim, a Antônia está clamando por mim, a Estael está clamando por mim, a Francisca da Lúcia está clamando por mim, a Laura está clamando por mim. Cada um ele conhece, de tanto que Deus leva as coisas a sério. E essa era para ser uma das coisas menos levadas a sério, porque quem precisa somos nós, não é Ele. Mas Ele leva as coisas tão a sério que Ele ouve a nossa voz sem confundir uma sequer. De tanto que Deus leva a sério. É por isso que nós precisamos, irmãos, ter um padrão de vida espiritual levado a sério, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se deve brincar. O povo diz que quem brinca com fogo quer o quê? E quem brinca com Deus quer ser reduzido ao pó e ser soprado. O que sobra? Só nada. Então nós precisamos. Quem encontrou Deuteronômio? Capítulo 7, verso 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Isso aqui era algo que Deus exigiu do seu povo.
para que houvesse uma separação, irmã Maria José, exclusiva. Não podia haver misticismo, não podia haver mistura. Por exemplo, a mocinha crente não podia namorar com um boyzinho. A mocinha crente não podia andar atrás do gatinho. Eu já contei isso aqui uma vez, lá na igreja, onde eu comecei, tinha uma mocinha, ela chamava Célia, mocinha branquinha, parecia a irmã Letícia aqui, e coradinha ela, cantava que era uma maravilha, cheia de Deus, alegre, tinha uma vida boa. E um dia ela apareceu no culto da de ensino, e ela disse: olha pastor, eu queria ficar uns dias sem oportunidade. O que aconteceu? Não, é que eu conheci um rapaz, pastor, mas o senhor precisa ver. Que rapaz? E foi, mano. Mas já te tirando da oportunidade, você acha que isso é uma bênção para si? E foi, daí a pouco, visitava, não vinha mais, foi deixando de vir para os cultos, foi deixando, daí a pouco não congregava mais. E um dia, não era a era do WhatsApp que nem é agora. Quando está lá na igreja, a mãe chega lá, triste, chamou no cantinho, começou a chorar. Falou: pastor, faça uma visita lá em casa. E eu fui lá para ver. Cheguei lá, aquela mocinha do rostinho tão limpinho, tão bonita, cheia de vida, o olho pretão assim, meio azulado. Quando cheguei lá, eu vi ela. Quando ela viu, ela começou a chorar. E eu comecei a conversar com ela. Eu disse: o que foi isso no seu olho? Ela disse: foi eu que caí, pastor. Aí ela chorou mais. Ela disse: foi não, pastor, é que o homem me bate. Eu estou proibido de andar na rua. Eu não posso sair, não posso fazer nada. A vontade de Deus não é isso para a vida de ninguém. É por isso que Deus não queria que houvesse misticismo na igreja, no meio do seu povo. Era para ter exclusividade. Uma vez o irmão me procurou e disse: pastor, eu estou desesperado, pastor. O que foi? Eu quero casar, pastor. E hoje, pastor, eu tomei uma decisão. Eu vou sair aí pela rua, se eu achar um adventista do sétimo dia, eu vou casar. Se eu achar uma... Aí ele falou, foi dando um nome de tanta gente que disse: não faça isso, isso vai lhe custar um preço. Vamos fazer uma campanha de oração. Deus é Deus que ouve oração de desesperado. Começamos a orar. Aí ele foi visitar um cliente ali para o lado do Terminal Novo Mundo, encontrou uma morena lá, irmã, e casou com ela, e graças a Deus que deu tudo certo. Hoje eles eram só 2, hoje já é 4, e está sossegado, e acabou o desespero. Casou com uma mulher com o mesmo pensamento, com a mesma doutrina, com a mesma ideologia, com o mesmo sentimento de servir a Deus. Você está solteiro aqui na igreja, não se desespere. Deus tem a saída, tem a solução. Não se iluda. Às vezes é bombado, é bonito, é alinhado, mas Deus está vendo no interior. Dia que Deus disse para Samuel: Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem, e vá à casa de Jessé. Quando ele chegou lá, ele tem uma olhada do Eliabe, pensa num cara alinhado, bombadão assim, alisado, daquele que usa a camisetinha descida assim, apertadinha. Samuel deu uma olhada no Eliabe e falou: pô, está aqui o rei que Deus precisa. Aí Deus disse: rapaz, você já vai fazer a mesma coisa que você fez com Saul, né? Você viu a roubada que você entrou com Saul? Era bonitão, sobressaía todo mundo, você vai entrar na mesma roubada dele. Não é isso que eu quero. Irmão, irmã, às vezes nós sofremos muito porque nós queremos o que Deus não quer para nós. Nós abraçamos e resolvemos querer o que Deus não quer, nós resolvemos querer. E a gente é insistente. Deus está usando alguém, está dizendo: não vai que vai dar errado, não faz que dá errado, não compra que dá errado, não vende que dá errado, não troca que dá errado. E a gente está dizendo: mas eu quero, eu acho bonito, eu acho bom. E Deus permite. Permite ou não permite? Permite. Porque Deus tem dois tipos de vontade que Ele manifesta:
A vontade diretiva, quando a gente quer ser dirigido por Ele, e a vontade permissiva, quando a gente teima demais. Irmão, se você resolver ficar teimoso e querer fazer a sua própria vereda, o seu próprio caminho, você não pensa que Deus vai te pegar, eu vou orar aqui para Deus descer a mão aí sobre você. Primeiro que se Deus baixar a mão, Deus não precisa nem movimentar nem o dedo, que dirá baixar a mão para pegar ninguém. Você pode saber disso, quando alguém estiver dizendo assim, Deus vai pesar a mão sobre você, você pode saber que isso é ilusório, porque Deus, para destruir um ser humano, Ele não precisa nem movimentar nem o dedo, nem o dedinho. Fecha o nariz assim, e para de respirar pela boca. Eu te dou 5 minutos. Se você fechar o nariz e não respirar pela boca, eu te dou 5 minutos para você tombar aí nessa poltrona aí e virar a perninha para o ar assim, descer no chão e apagar. 5 minutos. Então Deus, para destruir um homem, Ele não precisa movimentar nem o dedo. Ele só precisa. A ciência comprovou que se a Terra passar 3 minutos sem oxigênio, 3 minutos, não precisa mais do que 3 minutos, 3 minutos você tirar do oxigênio da face da Terra, puxado assim, que o oxigênio vem de Deus, viu? Se Deus pegar o oxigênio e puxar 3 minutos, essa construção aqui, ela volta a ser tudo o que era antigamente. O ferro fica em pé, a areia, ela se separa, a brita se separa, os tijolos se separam, tudo se separa, volta a ser tudo como era antigamente. Quem escapa vivo, escapa surdo e totalmente descontrolado. A vida marítima, ela morre por completo. A vida terrena mesmo, ela se autodestrói automático. Só 3 minutos sem oxigênio, não precisa mais do que isso. Tirando geral, em todos os cantos. Só isso. Então entenda, irmão, não seja teimoso, não seja cabeça de pirarara. Alguém conhece pirarara aqui? Hoje eu vi um cara lá no Amazonas, pegou a pirarara desse tamanho assim, ele pelejou de todo jeito para matar ela, batendo na cabeça, e o outro gritando, vira o facão pro lado do gume, bate gume de facão, e bate gume de facão, aquilo é só osso. Se quiser matar, tem que cortar mais embaixo, ou então ir mais para trás do corpo, aí acerta ela. Mas se bater na cabeça, tem gente que tem cabeça que parece cabeça de pirarara, é osso puro. Não faz isso, você estraga tudo. Aprenda a ter marcha ré. Se deu alguma coisinha de errado, volta atrás um pouquinho e ajeita. Tem gente que fala assim, eu não peço perdão de jeito nenhum, porque eu não sou de andar me humilhando para ninguém. O que a Bíblia diz para você? Segura só essa daí que eu vou te contar. Só Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Quem sabe aí me dizer o que está escrito lá? Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou valente e violento e horrível. Foi assim que ele disse? Como foi que ele disse? E aprendei de mim, que sou manso e humilde, não só de aparência, de coração. Porque tem gente que se olha o bichinho, parece uma teteazinha. Você olha e fala, uma criatura dessa, uma criatura humilde, meu Deus. Tem até orgulho de tanta humildade que ele tem, mas cutuca ele, que sai fogo pela orelha, pelo nariz, pelo pé dos cabelos, por tudo quanto é canto sai fogo. É uma cascavel vestida de humildade. Jesus não disse que tem que ser assim. Manso e humilde de coração, lá de dentro. E achareis
descanso para as vossas almas, disse Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só quem bota fardo pesado nos outros, irmão, é o cão. O fardo de Jesus não é pesado. Alguém aqui já assistiu o filme O Peregrino? Já? Você viu quando ele saiu em direção ao céu, como era que ele ia? Um negócio monstro amarrado nas costas, até ele encontrar o pé da cruz. Quando ele encontrou o pé da cruz, aí todo o volume caiu dele, e ele seguiu aliviado, servindo o Senhor, e foi em direção da Nova Jerusalém. Mas procure saber, faça uma autoanálise. O que você está consumindo? Para onde está te levando? Você está melhorando espiritualmente? Você está crescendo espiritualmente? Ou você está diminuindo? A cada dia a sua pedidão é por outras coisas, menos fazer a vontade de Deus, menos agradar a Deus, menos servir a Deus, menos se preparar para a eternidade, que é algo que é uma página só, virou e a gente já está lá nela. Porque por aqui, irmãos, é fácil, a gente vai dando um jeito. Agora tem um jeito até para comprar. O Lula disse que se você for no mercado e chegar lá e as coisas estiver caro, você não compra, deixa lá, vai embora com o carrinho vazio, porque está caro. Até para isso ele arrumou um jeito. Mas para a eternidade não tem. Para a eternidade não dá. Tombou aqui, amigo, a eternidade está lá. Aí não vai pai, aí não vai mãe, aí não vai filho, aí não vai amigo, aí não vai pastor, aí não vai vovó, aí não vai vovô, é você mesmo. E você, e você, e você de novo. E tem duas palavrinhas lá. Tem duas palavrinhas que Jesus disse que tem, preparadinha, prontinha. A palavrinha que é assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Oh, maravilha! Essa palavra todo mundo quer, mas tem uma outra. E a outra é dura. Apartai-vos de mim, malditos. E outra parte ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você já pensou que coisa dura, pastor Milton? Você lutar, pelejar. Eu falo com os meus filhos e falo com a minha esposa de vez em quando sobre a luta que a gente enfrenta. Oi, irmãos. Tem dia que eu paro comigo mesmo pensando: meu Deus do céu, como que a vida é difícil para a gente conquistar e para a gente vencer. Para uns é mais fácil, mas para outros é difícil demais. E a gente lutar, depois terminar tudo, perder tudo. Porque daqui a gente não leva nada. Você já pensou? Aqui o camarada pode trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pode ajuntar ouro, mas os montão. Eu fico pensando, Silvio Santos, arrumou tanta coisa. Eu admiro demais a história daquele homem. É a história de dois homens que eu admiro muito no Brasil. É do Bispo Edir Macedo e do Silvio Santos, que eles eram parceiros da Prefeitura de São Paulo, do mesmo jeito, eles trabalhavam juntos. E eles se conheceram, o Silvio Santos vendendo jornal, e o Edir Macedo era funcionário da Prefeitura. Eles ambos rapazes novos. O Silvio Santos seguiu, judeu, bravo, lutador, conseguiu um império gigantesco. Eu agora no momento não me lembro, mas ele ainda em vida, ele pegou, fez os testamentos, não sei quantos milhões para uma, não sei quantos milhões para outra, não sei quantos milhões para outra, e não sei quantos bilhões para a viúva que ficou. Separou tudo ainda em vida, deixou um patrimônio gigantesco. O SBT está aí, rendendo bilhões de dinheiros aí por ano, e muita riqueza, muita coisa,
mas ele foi embora e só levou uma caixa, que com 7 dias a barriga estourou, o barro afundou e a caixa quebrou e se foi. Agora o que foi com ele será eternamente. O Espírito de Deus nesta noite leva a mim e a você a refletir o que nós estamos organizando para quando tombarmos, aonde vai nos levar. Amém, Senhor. Não responda. Os passos que nós estamos dando, para onde eles estão nos levando? Isso aqui é para tirar o sono. Isso aqui é para engolir o fôlego. E eu vou dizer uma coisa para os senhores e as senhoras, e para mim mesmo, essa noite, pelo Espírito de Deus: não se engane. Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério. É tanto que por aqui a gente dá um jeito. Irmão, por que não deu certo isso aqui? Não, pastor, o senhor sabe como é que é? O rio estava escorrendo para baixo, de repente começou a escorrer para cima. O que foi que aconteceu? O pastor, a gente dá um jeito por aqui. Mas, no tocante ao resumo de tudo, não tem jeito. Deus leva isso muito a sério. E sabendo de tudo isso, que tipo de crente devemos ser nós, irmãos? Que tipo de relacionamento nós devemos desenvolver com Deus? Nós estamos vivendo uma crise de identidade. Uma crise de identidade. O que era... Da hoje eu estava conversando com a minha esposa, eu estava falando para ela a respeito de algumas coisas que a gente vai vendo. Não é falando mal não, mas a gente vai vendo. Essa última convenção que participamos agora, estava olhando na fila, a mulherada vai abrindo mão, até as que era bem crente, cada argolona na orelha, uns cabas com a barbona parecendo um bode de terreiro do que um cabra macho, uma barba feia danada. E a turma caindo aí para dentro das caldas novas da vida, e pau quebrando mesmo, e o cabra vai, está indo aí, está indo, e está indo mesmo. Nós não podemos viver uma vida mista. Eu quero que você entenda isso. Isso não é uma regra minha, isso não é uma regra do pastor João Pereira, isso não é uma regra da AD Bosque, isso não é uma regra da AD Jardim América, isso não é uma regra da Cadez, que não é uma regra do CGADB. Você pode hoje estar na CGADB, amanhã você pode estar não sei aonde, pode ir para onde você quiser. Mas uma coisa eu te afirmo, uma só: você não tem como escapar da sinceridade de Deus. Ela é imutável, ela é intransferível, não tem nem comentário a mais para se fazer a respeito da pontualidade de Deus. Não tem como. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Aqui, ó. Começando aqui. Ó. A sua senha, ela tem número e está contadinho. A sua está contadinho. A sua está contadinho. A sua está contadinho. A senha de cada um de nós aqui está contadinho. Vocês já viram alguém que depende de consultar pelo SUS? Você sai 4 horas da madrugada e volta 8 horas da noite. Como é que você tem para você atendido? O que é que você precisa lá? Você precisa de pegar uma senha. Com Deus nós temos uma senha também.
Pastor, eu estou querendo ficar doidão assim, pastor, porque eu quero fazer um negocinho, torcer mesmo, o pau cair a folha, eu quero ver o negócio acontecer mesmo. Fique tranquilo, a sua senha está contada. Talvez você não dê conta de torcer e nem o pau cair a folha, porque a sua senha vai ser chamada. Mas uma coisa eu quero te chamar a tua atenção. O que tu está fazendo? Está te ajudando para somar uma eternidade com Cristo? Ou você está sendo levado em outra direção? Se você está sendo levado pelo que você está fazendo em outra direção, eu lhe dou um conselho de amigo, de companheiro. Não vou nem dizer de pastor, que às vezes essa palavra, tem até muita gente que fala, não, quem falou isso foi o pastor. Lhe dou uma palavra de amigo. Olhe em que direção o que você está fazendo está te levando. Porque no resumo de tudo, tem um acerto e tem uma prestação de conta que nos aguarda bem aí. Aqui, em qualquer outro lugar, não existe ninguém superior a isso que eu estou falando. O cara pode viver no casebre, pode viver numa casinha de pau a pique, pode viver numa mansão, num palacete, pode viver dentro de condomínio guardado, do jeito que for. Na hora que a senhazinha dele faz plim, cortou. Corre, ajuda e bota o balão de oxigênio, leva para a UTI, peleja daqui, peleja dali, e mete choque, e tenta animar, e peleja daqui, peleja de lá, e o caba durão lá já foi. E aí, o que espera? A eternidade que é logo do outro lado aí. Irmãos, eu já parei muitos dias para pensar. O Lázaro, pobre, ruim de situação, mas tinha um relacionamento com Deus. O rico, soberbo, arrogante. Quantos dias ele comendo aquele pedação de picanha, que é a carne do momento, né? Todo brasileiro está cheio de picanha na geladeira. Comendo aquela torona de picanha mal passada assim. Talvez, irmã Letícia, não tinha Coca-Cola ainda, né? Mas era o suco lá, suco de uva, que era o que eles mais usavam, e era puro mesmo, feito no largar, pisada ali a uva, só uva selecionada, tomando um copão de suco de uva, comendo um pedação de picanha, o copo do Lázaro lá, olhando. Quem sabe chega o cantinho da boca, molhava, saliva, e ele nem tchum. Aí quando dá um dia, quem sabe alguém passando lá pela calçada, viu, então olhava, ô Lázaro, Lázaro? Ué, o Lázaro está diferente hoje. Ué, vamos dar uma olhada direito pro Lázaro. Empurra o Lázaro para um lado, bichinho duro. Vira para o outro, bichinho duro. Já era. Já foi embora o Lázaro. Juntaram lá, rapaz, vamos, pelo menos agora no sepultamento, vamos dar um sepultamento de pronto. Pegaram, arrumaram uma caixa lá, botaram o homem dentro e sepultaram. O rico sentiu a tontura, corre, traz e chama, e vem e ajuda. Tontura. Pelejaram, ajeitaram de um lado, escoraram do outro, e deram chá e deram tanta coisa, e o rico morreu. Arrumaram um cortejo bonito, e carruagem, tanta coisa, e uma urna muito bem adornada, quem sabe aquelas coroas de flores, e vem um puxa-saco daqui, outro puxa-saco de lá, e traz uma coroa, e coloca daqui, coloca dali, flores e rosas e tanta coisa. Morreu também. O Lázaro, com um relacionamento com Deus, lá para o seio de Abraão. E o ricão, o seio de Abraão está lá. Parafrasear para vocês entenderem, o seio de Abraão está lá na direita. Até aqui tem problema, se meu tem com esquerda, viu irmão? Até aqui tem problema. O seio de Abraão na direita. Aqui está à esquerda, o Hades. O abismo entre o seio de Abraão na direita e o Hades na esquerda. O Lázaro, humilde, mas relacionando-se bem com Deus, está lá no seio de Abraão,
Não está escrito assim não, vou só fazer para vocês só terem uma ideia. Sentadinho lá na sombra, copinho de água fria. Cuida que não, olha o vizinho. Deve ter caído lá acostumado com aquele suco de uva natural, da hora. Chegou lá, o negócio começou a esquentar. 45, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 220, 250 graus. Aí ele começou a dar uma olhada, rapaz, esse trem aqui complicou. Aí disse, mas eu vou dar uma olhada, quem sabe eu não vejo alguém por aqui que pode me ajudar, né? Porque, quem sabe? Aí ele dá uma olhadinha, olha o Lázaro lá. Ele diz, rapaz, aquele Lázaro lá, eu fiz umas coisas ruins com ele, mas quem sabe ele agora mudou de ideia, né? Eu vou dar um grito por ele. Só que lá para falar com Lázaro, tinha que falar com Abraão, que ele estava no seio de Abraão. Ele diz, ô pai Abraão. Ele diz, ô, quem é você aí? Eu sou o rico, aquele cara, o bom da boca lá, o bambambam. Ele diz, pois é, e aí? Ele diz, pai Abraão, tenha misericórdia, peça o Lázaro. Ó, ele não queria, não era nem um copinho com água. O que era que ele queria? Que o Lázaro fizesse aqui. Quem está bebendo é eu mesmo. Ó, só pensa Lázaro que molhe pelo menos a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, que eu estou atormentado em chamas. Aí ele ouve uma voz dizer assim, lá na terra você usufruiu da púrpura, do dinheiro, da riqueza, de tudo, enquanto esse aqui foi atormentado. Agora o jogo virou. E tem mais uma coisa que eu vou dizer para você, não se assuste, mas ainda que o Lázaro recebesse uma ordem, ele não podia passar, porque entre nós e vocês daí existe um abismo intransponível. Quem foi para aí se deu mal, quem veio para cá, beleza, pronto, simples assim. Por que eu estou te levando a refletir sobre isso? Cuidado com esse orgulho, cuidado com essa bobeira, dessa vaidade, grande demais, elevado demais, crescido demais, inchado demais. Sabe para onde isso vai te levar? Não vou dizer para você não, para você não ficar com raiva de mim, mas quem sabe não vai fazer companhia ao rico, né? Vou só te dar só um parecer e uma pista. Dá uma analisada. Diminui um pouco. Você já viu o balãozinho quando ele vai navegando muito cheio no ar? O perigo que ele corre? Ele vai bem flutuando no ar até ele não achar uma plantinha que tem espinho. Quando o espinhozinho bate dele, é devagar. Mais manso, mais humilde, mais cauteloso. Eu nunca vivi nem um dia lá dentro da casa do pastor Milton, mas eu já aprendi muita coisa com ele. Sei que ele é bravo, porque a Maria Bispo fala baixinho com ele. Se ele não fosse bravo, ela talvez falasse alto com ele, mas sei que ele é bravo. Mas o jeito dele ser, o jeito dele conduzir as coisas, vai ensinando, ajudando. Olhe para essas pessoas para você aprender. Olhe para elas. Não fica dando ouvido aqui, fica conversando besteira, jogando conversa fora, gastando tempo, falando mal de um, falando mal de outro. Te espere quem tem uma vida espiritual melhor do que a sua, para você crescer, para você permanecer em pé diante de Deus. Esses tempos aí atrás eu fiz uma reciclagem sobre algumas coisas concernentes a isso aqui.
E o resumo do PHD, que faz um resumo sobre o andamento disso aqui, ele disse que, irmã Maria José, um culto ele leva aproximadamente 30 minutos para desenvolver, mas dependendo de quem você coloca para falar aqui, ele gasta 30 segundos para pagar o culto todinho. 30 minutos para levantar o culto e 3 segundos para apagar. Às vezes uma caminhada que vai indo tão bem, aí você deixa alguém tão ruim se encostar em você, e aquela conversa vai batendo. Isso é igual uma mulher que viveu a vida dela quase toda fiel ao marido, de repente encosta um espírito maligno e começa a dizer: nossa, você está bonitona, ele está todo candangado, está todo pendurado, está todo caído, eu acho que você tinha que dar uma melhorada na sua estética, e daí a pouco a bichinha está desviada. Assim como temos homens também. Eu considero que temos homens que parece que eles nunca se olham no espelho. Porque o cabra já velho troca a companheirinha dele pela novinha. Ou um bicho bobo. Não se olha. Ora, eu vou concluir essa fala aqui agora, dizendo uma coisa para vocês. Camarada de idade, casar com moça nova, mulher bem mais nova, são dois mundos diferentes. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Um cabra mais velho, quando dá 8 horas da noite, o corpo dele está dizendo: cama, 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 cama. Uma jovem, uma mulher mais jovem, quando dá 8 horas da noite, no sábado, o corpo dela está dizendo: shopping, 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 praça, pit dog, passear, andar, comprar, ostentar, passear e fazer tudo isso. A mulher jovem, ela está querendo fazer escovinha no cabelo. O cabra mais velho está querendo chá para ver se domina um pouco das dores. Não se iluda com isso. Não perca tempo com isso. Permaneça olhando firmemente para Jesus sem misturar. Não dê ouvido. A serpente mudou de roupa, mudou a maquiagem, mudou o estilo do penteado, mas a serpente ainda é a mesma. Fuja dela, escape dela e viva melhor. A vontade de Deus para o seu povo é que o seu povo lhe seja propriedade peculiar. Você sabe o que significa a palavra ser santo? Você sabe? Ser santo significa ser separado e consagrado exclusivamente para um ofício. É isso que significa ser santo. Isso significa dizer que depois que eu e você somos crentes e optamos por viver isso aqui, santidade ao Senhor, a nossa vida para lá para fora não presta mais para nada. Ela só presta para cá. Culto, adoração, diferença no andar, diferença no falar, diferença no agir, diferença nos feitos, diferença em tudo. Tudo diferente. Isso que significa ser santo. E a santidade, não se engane, há muita prática da santidade te coloca dentro do céu. A pouca prática da santidade, você já sabe para onde que vai. Não tem nem meio termo. Amém? Não é, essa palavra não é para pular, gritar, vibrar não, mas é para te levar para o céu. Tá bom? Eu não estou aqui para te emocionar não. Estou aqui para te conscientizar que você precisa ser crente, separado para servir a Deus. Nós vamos encerrar agora, vamos contribuir.